U.S. Highway 30 South with my wife and our son Delbert and our daughter Ann. We were on our way from Washington, D.C. to Portland, Oregon on vacation. Boa noite, conspiradores. Pega seu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje a gente vai falar sobre o Pé Grande, esse famigerada criatura, faz parte não só do imaginário comum americano e com certeza alcançou pessoas no mundo inteiro através de filmes, histórias. O meu nome é Rod e se eu vi no History Channel é porque deve ser verdade. Meu nome é Dedé e o homem macaco que não tem alma e nem coração. Tá boa a minha apresentação, cara, agora também. Eu ia falar a mesma coisa, cara. Ai, Jesus amado. Então. Vou inventar uma coisa agora. Meu nome é Theo e imagina se o pé dessa criança já é grande, imagina o seu biruleiro. Quem vê pé não vê coração. Meu nome é Danusa e acho que eu prefiro o Yeti. Ó, isso é polêmico, hein? O Yeti é que o nome é mais legal também, sei lá. Coisa meio... Parece marca de café, alguma coisa assim. É verdade. Vamos fazer essa marca registrada e começar a vender o café Yeti. Você sabe, Café quando eu fui pesquisar, eu botei só Yeti. E daí só tinha marcas e coisas assim. Eu não achei nada assim, tipo, de pesquisa e coisa assim. Eu tive que botar, assim, tipo, estudo, animal. Era tudo marcas. Já comprova que o nosso tema é uma grande baderna hoje em dia. Né? O que é um grande problema, porque com certeza é um assunto seríssimo e que está sendo desvirtuado pelas marcas e pelo capitalismo, transformando o nome do Yeti em só mais um produto. Se nem o Yeti estão respeitando mais, imagina o resto. É verdade. Se apropriam da identidade do Yeti, é absurdo. Então, só pra gente entender o que diabos é o Pé Grande, ou o Sasquatch, que também é outro nome que às vezes se usa lá nos Estados Unidos. É um nome legal também. Também é, Sasquatch é muito melhor que Pé Grande, só que Pé Grande é o que mais pegou, né? Até pela tradução pro brasileiro conseguir falar. Mas... Tá, mas lá é Bigfoot também, ou Lá não? é Bigfoot e Sasquatch. Ah, Eu achava quando eu era pequena que o Pé Grande era outra coisa e o Sasquatch era outra coisa, tá ligado? Eu achava que, tipo, o Sasquatch era pequenininho. Essas quatro não bota medo, né? Não. vai ali andar ali na Cristóvão ali de noite e aparece um Sasquatch ali com o Vê se tu não vai te assustar. Itimalia, olha essas quatro ali. Então o Sasquatch ele é uma espécie de humanoide, porque ele, a princípio, é um ser bípede. Ele é uma mistura, talvez, de um homem com algum tipo de macaco. Porque as imagens que a gente tem, as formas como as pessoas relatam, é um cara gigantesco peludo. Querendo ou não, é isso que ele é. É um urso. O que as pessoas falam, como eles descrevem o Pé Grande, é que ele é muito mais próximo realmente na postura, nas proporções de um humano, né? A questão da relação dos braços, por mais que sejam braços longos, um urso não tá respeitando muito bem a relação de tamanho de cabeça, tronco, perna de um ser humano. Até a forma de andar, não sei se vocês viram aquele vídeo e tal, parece muito uma pessoa numa fantasia, porque anda muito como uma pessoa, né? Mas que vem toda essa questão da fisiologia dele ser parecida com um ser humano, né? Esse filme aí é uma evidência clássica que tem sobre Pé Grande, que é o filme lá do Patterson e Gimlin, que não é do Senhor dos Anéis, mas... Gimlin? Gimlin é o nome do cara. Robert Gimlin. Eu tô ligado nesse vídeo, meu. É aquele lá que ele dá uma olhadinha pro lado, né? Isso. Pose meio seca, né? Sim, aquele lá é polêmico, viu? Sim, é um vídeo rapidinho que foi gravado lá em 67, no norte da Califórnia, que é uma região onde tem a maior quantidade de relatos. E esse filme específico, que é o mais clássico e também o mais questionado, porque tu vê na luz do dia aquela criatura, aquela espécie caminhando, encarando a câmera dos caras. Mas, meu, aquilo ali tu vê, o maluco tava andando assim, olhou pro lado e não deu uma foda pro cara, tá ligado? Eu digo assim, não, vou seguir aqui no caminho. Não quero nem saber. Sai daqui, meu, sai daqui, meu. Meu, tá dando caldeirão do Hulk, meu, vou pra casa aqui, liga. Pé grande quando tá em paz não quer guerra com ninguém, né? A criatura da natureza, né? Ela tá ali de boa. Ele só tava querendo curtir. Ele só tava querendo curtir, exatamente. Trazer aqui o relato de como aconteceu. A princípio não, porque é documentado. A gravação foi feita numa sexta-feira, num 20 de outubro. Olha aí. As duas pessoas, no caso, o Roger Patterson e o Robert Gimlin, estavam andando a cavalo
cavalgando lá pela região do Bluff Creek, que é um riacho, um riozinho que corta a parte do norte da Califórnia, e era perto da 1h30 da tarde quando eles pararam próximo a uma árvore gigantesca tombada. Eles ficaram impressionados no primeiro momento pelo tamanho da árvore, para só depois que o que seja mais assustador naquela cena não era a árvore, e sim a criatura que estava a menos de 6 metros dele, agachado, tomando água. Eles desmontaram dos cavalos. Os cavalos automaticamente começaram a relinchar e começaram a se afastar da criatura, como se fosse algum tipo de conexão sobrenatural que os animais têm com o pé grande. Mas assim que a criatura encarou eles e percebeu que esses dois caras estavam próximos, ela começou a caminhar, a se distanciar. Nesse momento, então, Roger Patterson pega a câmera e começa a fazer a captação, enquanto o Gimlin pega um rifle para tentar fazer cobertura caso a criatura fosse decidir atacar, que não foi o caso, mas ainda assim eles conseguiram, por mais que tenha sido uma ação muito rápida. Todo tem 59 segundos o filme. O grande momento que até o Theo trouxe é quando a criatura simplesmente se vira o rosto, encara os dois, como se nada tivesse acontecido, continua andando. E sai sussa, né? E sai sussaço, sai tranquilo, continua caminhando, e os dois ali em estado de choque, não sabem o que diabos fazer, e voltam pra cidade, voltam pra casa pra revelar o filme e perceber que tinham feito o registro dessa criatura que, em um primeiro momento, eles não sabiam exatamente o que era, mas não foi a primeira vez que existiu relatos, né, sobre esse tipo de bicho. Mas o B.O., meu, é que assim, nos outros encontros que são relatados pelas outras vítimas, eles relatam que o pé grande é um ser extremamente agressivo, né? Pois é. Assim, dá aquele som de 300 mil cachorros lá. E nesse caso, não, cara. O cara foi super suave, assim. Eu não sei se os gorilas, por natureza, têm um comportamento muito pacífico em determinadas situações, mas... Eu acho que eles são bem territoriais, na real. Até, tipo, tanto o gorila quanto o urso, né? Que eles comparam bastante com o pé grande. Eles não ficam muito sustos, assim, com pessoas tão próximas, sabe? Com certeza, se ele for um animal selvagem, os dois caras estavam a 6 metros dele. A criatura é maior que os homens. Com certeza atacaria, sabe? Não é uma a não ser que ele seja um protetor da floresta bonzinho, mas que não é o que vários outros relatos afirmam. Que ele realmente... Ele se transforma no Chuck Norris, né, naquele filme. Ele virou Chuck Norris. Cara, mas não desce pra mim esse vídeo, cara, porque, tipo, acontece muita coisa em 40 segundos, né? Ele olha, segue, tipo assim... É perfeito pra caber em 40 segundos, sabe? É perfeito demais. Parece que foi roteirizado. A câmera dele devia ser maior que o rifle naquela época, né? 67 ali eu acho que não era tão difícil assim ter uma câmera 8mm, sei lá. Não foi feita em 4K numa câmera RED, mas eu acho que essa parte eu também, eu até fiquei, mas como é que o cara tinha uma câmera de mão pra estar filmando no meio do mato, cavalgando? Mas as câmeras lá em 67, principalmente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, veio. Naquela época, com certeza, não deveria ser tão fácil conseguir, mas lá tinha várias câmeras já podia carregar contigo e levar pra filmar sem ser um mega esforço. Só que, claro, assim como o próprio filme é de no máximo 1 minuto, ele não poderia fazer uma gravação de horas do pé grande, porque não teria filme suficiente. Tá, mas é que tem um lance, né? Eu andei vendo a história desse magrão, que ele fez o filme, e, tipo, ele tava muito na merda naquela época, sabe? E ele já tinha, segundo jornalistas da época que deram um depoimento, ele tinha um plano de fazer um filme sobre o pé grande naquela época. Meu Deus. E aí... Coincidentemente, ele, né? Mas ele tinha essa ideia de fazer o filme, e ele tava muita dívida e muita coisa, e aí, misteriosamente, aparece esse vídeo, né? Então, quer dizer, não sei. É curioso também que o cara que fez a gravação também tinha uma loja de curiosidades, né? Pois é, aí eu acho que se isso não é a prova de um milagre, eu não sei o que é. Porque é verdade. É aquela velha história que nem quando a gente questionou sobre Casa de Varginha e até a Operação Prato, que é muito fácil desacreditar o fato por ele ter acontecido de uma forma tão perfeita. Porque a gente sempre espera que esse tipo de coisa, por exemplo, visitar um pé grande, não seja feito por alguém que seja com uma câmera
e que tem interesse nisso. Por mais que ele pode ser considerado que talvez ele estivesse procurando realmente o pé grande, e dentre as várias vezes que ele foi pro mato, essa foi a vez que ele conseguiu capturar. Mas, sim, é muito questionável. É muito questionável a perfeição que foi conseguir capturar de uma forma tão brilhante, tão cinematográfica. É perfeito, porque até hoje gera debate entre quem manja de gravação e quem manja de espécies e quem manja de biologia. Os caras não Sim. conseguem chegar numa posição verídica, assim, definitiva. E isso foi em 67. Quanto tempo depois? Nós estamos em 2000 e... Meu Deus. Meu Deus, eu fui abduzido e me trouxeram de volta, eu não sei Onde é que que era. estamos? Ai, meu Deus, onde eu estou? A gente tá no famoso 2018. Ah, onde é que eu tô, meu Deus? Onde é que eu tô? Então, tu vê, cara, muito tempo se passou e os caras não conseguem ter uma posição definitiva sobre o vídeo, né? Sim. Mas, eu não sei, quando eu vi a primeira vez num documentário do History Channel, eu olhei assim, tipo, não, meu, isso é uma fantasia, porque anda muito igual uma pessoa, sabe? Só que, não sei, parece muito uma fantasia também. Sim, tem várias vezes, várias pessoas que foram analisar esse filme, relativizaram a questão de como o pelo se mexe. Exato, é meio duro a maneira como o pelo mexe quando ele vira, sabe? Sim, Ele as tá análises mais pra- apontam que seria... Ele tá mais pra um Chewbacca do que pro pé grande. Sim, mais certo. um Chewbacca gigante. Quando vê até o Chewbacca é o pé grande, né? A gente não Pode ser. tá aqui pra questionar esse fato. A princípio, evidência mesmo, a gente tem as pegadas que podem ter sido falsificadas, que várias pessoas encontraram e fizeram aqueles moldes de cimento, de gesso para tentar comprovar que viram. Mas historicamente, lá nos Estados Unidos, houveram vários casos de tanto tribos indígenas que vislumbraram animais parecidos e deram seus próprios nomes antes mesmo de surgir o nome pé grande. Teve o Salixan, Semeque, Quiquiai, várias tribos acabam dando nomes diferentes. Isso é o que eu acho mais massa, na real, porque não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo, assim, até no Brasil tem um monstro que é meio semelhante. Sim, que é o caso do Mapinguari, né? Se tu for ver, por exemplo, dragões e coisas assim, são coisas que também tem vários tipos de folclores, tanto no chinês quanto no lance mais medieval. Sim, os chineses, os maias também falam disso. Os nativos brasileiros, folclores também que falavam de dragões, ou esses seres reptilianos. Mas o Mapinguari, que é esse caso brasileiro, é muito interessante porque vem nessa questão que tu mesmo trouxe, Damas, que não existiu contato entre os indígenas aqui e os indígenas de lá para eles decidirem consumir e acreditar em coisas semelhantes. Sim, eram povos isolados, tipo, como é que eles têm, tipo, uma visão muito parecida desse animal, sei lá. O Mapinguari tá aí como exemplo, mais uma vez, como aqui no Brasil a gente não tá nunca atrás de ninguém, que nós temos o nosso próprio pé grande, não é tão cool. Os índios descreviam ele de uma forma até mais grotesca que o próprio pé grande. Ele também era um corpo muito peludo, mas ele só tinha um olho e a boca dele ficava no meio do peito. É a conga? É a conga, é a conga. Era um derivado da espécie. Mas foi, claro, para sobreviver aqui na nossa Mata Atlântica. O programa do Gugu, né? O programa do Gugu. Mas mais precisamente dentro dos estúdios do programa do Gugu. Gretchen Sapiensis é o nome científico. A história do Mapinguari é esse, que ele consegue com a boca que fica no meio do peito dele, se o caçador vai lá tentar matar, ele sopra e o rifle, o revólver derrete. O metal funde. Nós com medo de outras coisas aí, né? Nós com medo de outras coisas aí, tem uma pinguaria aqui do nosso lado aqui. E uma pinguaria no nosso cangote. Não, e reza a lenda também que o grande truque do Mapinguari é que ele faz som igual ao do caçador. E se o caçador responde o chamado, o Mapinguari ataca assim, porque ele confirmou que tem ali uma presa pra ele. Então vai vendo que pé então grande ele é o problema. carnívoro. Ele é não só carnívoro, como ele é um sacana, porque ele imita o som do caçador pra ir lá e caçar ele. Sério, Então, na realidade, ele não se esconde, ele ataca, então. Ele ataca, por isso mesmo que o pé grande, se a gente for considerar que é uma entidade próxima, não estaria tão de boas naquela filmagem. Com certeza, se ele não vai derreter com a boca dele o seu revólver, pelo menos ele ia atacar com o pé gigante que ele tem. É que o bicho, quando o bicho cresce aqui no Brasil, ele é mais preparado, né? Sim, já tem a questão da violência, né, da corrupção, o desemprego tá foda, então... Ele demole, velho. E não foi isso, claro, não é só aqui no Brasil, existem o próprio Yeti, que... Ele é um pé grande que tem magia de gelo, na real. Exatamente, foi. Colocaram uma pedra de gelo nele e ele virou o pé grande do gelo.
Pé Grande é tipo Eve, assim. Tu põe as pedrinhas ali. Exatamente. Ele se adapta. No Brasil se adaptou pra virar derretedor de metal e no Himalaia virou um pé grande de gelo. O que eu tava achando interessante é que, tipo, o governo lá do Nepal já declarou oficialmente que o Yeti existe, tá ligado? Sim, e se o governo falou, quem somos então deve nós pra discordar? O governo ter falado é porque é muito real. A gente porque é esbarra muito no real. net lá. É que nem o ET troço de é louco. Varginha. Se a prefeitura lá falou que é verdade, então é verdade, né? Não pode ser por causa de turismo. Claro. Jamais eles falariam que lá tem Yeti, senão as pessoas não vão mais querer ir pra lá, principalmente agora sabendo que existe o Yeti. Tipo, eles vendiam lá no Himalaia, aquelas bandas lá, eles vendiam os dentes dele como se fosse dente de dragão, né? Daí descobriram que dragão não existia, mas Yeti existe, então. Ah, interessante. A gente tem que averiguar também o porquê, como é que o Pé Grande, né? Ele passou todo esse tempo aí, do que ele comia, né? Pra se Sim. manter, porque um animal desse tamanho é que nem um megalodon no mar. Teoricamente, ele precisa de alimento, ele precisa ter uma espécie de relação com o ambiente que o cerca. Sim, ele Então, tem que assim, fazer parte de algum ecossistema, porque ele deve consumir bastante energia para poder manter aqueles pelos sedosos. aquela pancinha lá de chope. Então, assim, é tenso, porque, pô, como é que um bicho desses vai viver há muito tempo já tendo relatos, e tu não vai ter uma prova, teoricamente, científica de que exista um ser estranho nesse ambiente, nesse ecossistema? O negócio todo é que realmente ele não é a gente não tá falando de um animal que surgiu a princípio, se a gente for considerar que ele evoluiu assim como nós evoluímos de algum ancestral comum, assim como a gente já encontrou muitos animais, já colocou vários animais em extinção, como o próprio demônio da Tasmânia. O Pé Grande, de algum momento, já teria tido o contato muito mais agressivo, talvez até por parte do ser humano, sabe? Quando tu vê um bicho desses, tu vai caçar até o último, que é isso que o ser humano muitas vezes faz, né? Isso Quando é olha, verdade. quando encontra algum animal que tem tanto pelo e poderia fazer um ótimo tapete pra casa, pra cabana de férias. Toda essa questão desses encontros que tiveram ao longo desses anos, é que nem extraterrestre, cara. É um troço meio estranho, porque tem muito relato, mas as evidências, sabe? Não Sim. tem alguma coisa definitiva. Ah, isso aconteceu assim. E tá aqui a minha foto e meu vídeo que eu filmei na minha Vídeo a gente tem, né? Sabe? Não tem. Eu O vídeo é acho- saído coisa, né? Eu acho mais interessante aquela teoria de que, tipo, ele era uma criatura que existiu há muito tempo e sobreviveu nas histórias do folclore, e daí as pessoas ficam imaginando coisas, sabe? Que faz parte do imaginário comum, né? Hoje em dia alguém já teria filmado, tipo, todo mundo anda com celular, alguma coisa assim, sei lá. E outra história interessante também é que depois que esse Magrão fez o filme, começou a banalizar os avistamentos por toda a região, assim, dos Estados Unidos. É drástico o aumento, sabe? É que nem aquela velha história, né? Vamos ver o que é isso aqui. Ah, tu ouviu um barulho na tua casa, a primeira coisa que tu vai pensar vai se lembrar do vídeo do cara. Vai pensar, putz, o Pé Grande tá aqui na minha casa. Não, Quando isso. vier um gambá. Aí tu fica assim, mas eu vi um Pé Grande, não era um Quando gambá. era um preguiça gigante. É que tem um fator que colabora, né, com os Pé Grande. Ali, depois desse vídeo, foi em 67, né? Isso. Na década ali de 70, começou a ter muito mais registro do Pé Grande e, coincidentemente, o relato de OVNI era tão grande quanto. Não quero dizer nada. Não quer dizer nada, Mas é que nem Roswell e esse vídeo, entendeu? Depois que Roswell apareceu, começou a ter um monte de relato de extraterrestre. Depois desse vídeo começou a ter um monte de relato de Pé Grande. Mas daí também tu pode tanto ir por esse raciocínio que fala que as pessoas começaram a querer ver, né? No caso, estão querendo acreditar que estão vendo, ou realmente pode ter sido que depois daquele momento, por algum motivo natural ou ecológico, eles realmente começaram a sair do seu habitat Sim, natural, que talvez fosse eu ficar acredito que eles escondido, sabe? Eles devam ter um sindicato. Galera, Com certeza. nos gravaram. Tá, agora acabou o mistério. Agora é. Não, isso aí foi o governo americano, eu tenho certeza. O Congresso, junto com os reptilianos, decidiram que a partir de 67 a gente tem que mostrar a verdade e os Pé Grandes vão poder sair das cavernas onde se escondem esses últimos 3.000 anos. Sim, Mas se organizaram, a né? questão de Roswell, que as pessoas muitas vezes falam disso, que aumentou o número de avistamento de OVNIs depois de Roswell,
porque as pessoas começaram a querer acreditar que Roswell aconteceu e queriam acreditar que aquilo que elas estavam vendo era realmente um OVNI, não só uma estrela, não só um avião. Queriam viver uma fantasia mesmo, tá ligado? Isso, que falam, depois que viu Roswell, não, eu quero acreditar e quero viver nessa realidade. Mas, por um outro lado, pode ser que depois de Roswell pode sim ter aumentado o número de visitações de OVNIs no planeta Terra e, por consequência, mais pessoas viram depois daquele momento. A gente pode ir ou pelo caminho lógico, racional de que as pessoas são tendenciosas a acreditar naquilo que elas recebem, né? Ou a gente pode também construir essa realidade onde não. E quem sabe o que aconteceu, na verdade, não foi um aumento de avistamento do pé grande, de avistamento de OVNIs, pelo simples fato de que realmente aumentou. O pé grande pode ter tido um boom populacional, porque começaram a encontrar Mountain Dew no meio o sindicato. Ou tem o sindicato, que eu acho extremamente plausível. Eu também não vejo algum motivo para não ser verdade. Também não vejo. É o Cicred sapiência, assim, é o negócio do... Não, é aquela velha história, né? Que eles não estão tão longe da gente. Se a gente for considerar que existe a possibilidade de ter um elo perdido entre o Homo sapiens e o Homo pé grandês, não sei como é que seria o termo científico, se já deram algum termo científico pro... mas é que, cara, tipo assim, lá na Flórida apareceu um macaco que eles chamavam de macaco gambá. Ele pedia pra cacete. Sim. Aí, isso, né, surgiu logo após o vídeo e tudo mais, eu acho que foi uns anos depois, eu não me recordo a data cronologicamente falando, eu não sei quando foi, mas foi depois do vídeo. Sim. Então, quer dizer, apareceu um macaco extremamente estranho, né? Nunca visto antes. Apareceu no quintal de uma pessoa, a pessoa foi lá, filmou e já meio que deu aquela pesada, sabe, pra ser o pé grande, entende? Então, ele cresceu pra ser o pé grande. Deu então uma assim... pisada. Deu uma pisada. Deu uma pisada pra ser o pé grande, entendeu? Então, assim, tu fica pensando, quantas vezes tu já viu um macaco, ou quantas vezes tu vai ver algo diferente e tu vai, né... isso aqui é o pé grande, porque eu não sei o que é, eu vou chamar de pé grande. Tem a ignorância das pessoas também, né? Tipo... É o fator eu quero acreditar. Exatamente, que na minha concepção é o fator mais importante do século XXI e do século XX. Existem várias teorias para tentar explicar de onde veio, o que é o pé grande. Uns pendem para um lado mais cientificista, por mais que a gente esteja falando de algo que pode não existir, existem teorias cientificistas sobre esse assunto. Outros acreditam em outros eventos mais próximos do sobrenatural. Eu gosto muito da teoria do elo perdido, eu acho que é a minha teoria predileta, que existe evidências de uma espécie que existiu na Ásia, que eram os gigantopithecus, que a princípio eram essas criaturas que se assemelham ao que hoje a gente identifica como pé grande, não era o pé grande. A estrutura física não era tão avançada quanto o do pé grande. Mas a teoria diz que essa espécie, então, parte dela ficou na Ásia e parte migrou durante aquele período que também houve a migração do Homo sapiens para as Américas, através lá do Estreito de Bering. E esses animais vieram junto para as Américas, no caso, permaneceram ali no noroeste americano, onde se estabeleceram. Por outro lado, os gigantopithecus que ficaram lá na Ásia, e no caso se estabeleceram na região dos Himalaias, evoluíram, se adaptaram e acabaram chegando no resultado evolutivo que é o Yeti. Eu acho muito legal dessa teoria porque ela tem uma coisa meio evolutiva em cima, sabe? Tipo, e ela faz sentido com os avistamentos e os diversos tipos de pé grande que tem, né? Essa teoria tem uma lógica fundamentada em teoria científica, né? Que é a teoria do evolucionismo, mas ainda assim que existe a possibilidade, na verdade, do pé grande ser uma espécie alienígena deixada aqui por uma questão científica. É uma das possibilidades, né? Também eles podem ter sido trazidos, mas tem uma volta, assim, que pode acontecer. É que os pé grandes talvez não sejam os alienígenas, e sim nós. Meu Deus, filosófico demais. Louco, profundão. Tipo, estudando, assim, a evolução dos crânios dos macacos e tal, eles têm a teoria que o Homo sapiens recebeu uma marca genética e os pé grandes eram os macacos que fugiram dos experimentos e sobreviveram lutando contra isso, enquanto o Homo sapiens é quem sofreu o experimento e evoluiu. Olha aí! Dá pra fazer um filme com isso. Ué, os pé grandes, na verdade, são os rebeldes, são os Então, original nativos, guru. né?
Os nativos, olha aí. Os nativos e tudo isso, né? Sendo alien ou não, a gente tem registro um monte na história, né? De avistamentos. Até na Bíblia, né? Tem algumas coisinhas. Os gigantes. A Bíblia fala muito dos gigantes e tudo bem que se a gente for considerar que a Bíblia é um documento Cara, mas é que- histórico, mas é interessante pelo fato de ter esse tipo de informação. Quem escreveu não tirou do ar esse tipo de informação. Sim, esse mas tipo é que, de tipo, imaginação. mas é que nem, tipo, a Bíblia é que nem um menino do Acre, assim. A gente Ah. sabe que talvez seja uma zoeira, mas ali tem verdade em algumas coisas, talvez. Exatamente. Por Então, mais que o menino do Acre a gente tenha encontrado depois, né? Não se inventa, né? Só se entende errado. Exatamente. Já dizia Filipenses. Então, assim, André, palavra de André Filipense. eu parto muito dessa ideia do André também. Eu acredito que seja algo assim, tá? Mas, em contrapartida, eu também parto da ideia da questão científica, né? Eu acho que essa teoria do macaco, que aquele o Pitecos, né? Que era o Gigantopithecus, ela é muito plausível, sim. Eu acho que é uma espécie diferente. Muitas pessoas fazem a ligação entre o pé grande e o ser humano. Eu acho que essa ligação, agora eu vou conspirar. Me segura que eu vou conspirar. Então, assim, eu parto da ideia de que o pé grande ele foi um experimento mal feito. Tá? Porque eu parto da ideia de que... Por quem? meu filho. Por várias espécies extraterrenas, né? Uhum. Então, assim, eu parto da ideia de que no início da população, quando foram populacionar a Terra, e isso a gente parte da questão mais extraterrestre, no caso, né? Sim. Eu acho que muitos experimentos foram feitos e realizados aqui. E um deles foi essa questão de evolução, né? Uhum. Como que a gente faria para que determinada espécie fosse aprimorada? E aí surgiu essa questão do pé grande. Ele foi aprimorado geneticamente, só que muitas das coisas que eles tentaram aprimorar ocorreu de forma errada. E aí eles acabaram isolando, de certa forma, esse digamos assim, esse ser, né? Em algum lugar muito... Essa experiência em algum lugar muito específico na Terra. Tanto que até hoje, se a gente for analisar, se for uma questão evolutiva, nós veríamos pitecos muito mais facilmente, né? Sim. Porque não é uma espécie que se esconderia facilmente hoje em dia. Não é como se ele não fosse um bicho de 3 metros. E gritasse feito um urso, sei eu. Entende? Então, assim, é muito difícil uma espécie dessa não ser identificada, sabe? Então, assim, eu parto da ideia de que sim, existam, sim, esses tipos de espécies, mas elas estão num lugar muito delimitado, um lugar muito, assim, específico que a gente não está conseguindo entender onde é. Protegido de alguma forma, seja como for, para se manter esse segredo. Eu parto da ideia, conspirando mais uma vez, de que existe uma cadeia subterrânea, sim, onde esses seres podem ser abrigados e que exista uma colônia biológica diferente, né? Acima de tudo, que a gente não tem compreensão. E às vezes esses indivíduos eles acabam escapando dessa colônia, como é o caso do pé grande. Ou talvez até de sacanagem eles vão lá e largam vê ali 2 magrão andando de cavalo. Vamos colocar um ali. Larga ali um laguinho, larga um laguinho. Olha a cara dele, deu assim, cagado. Mas no caso é isso, sabe? Eu parto dessa ideia de que realmente exista uma espécie de isolamento para esse tipo de espécie. Né? Sim. Um isolamento não tão natural quanto a gente imagina, um isolamento meio forçado. Pois é, tipo... Eu tava pensando nisso agora. Até o pessoal não acha muito os ossos desses bichos, sabe? Tem o lance de se decompor muito facilmente nas florestas, mas, por exemplo, o Yeti em si, se ele fica no gelo e tal, teoricamente, acho que não seria tão difícil. Ainda mais que nem tu comentou, o Yeti no gelo seria conservado por seja lá quanto tempo, porque a gente tem evidências de pessoas que vieram a falecer escalando o Himalaia e depois de 30, 40 anos encontram lá. Não em estado perfeito, mas ainda assim reconhecível as pessoas, né? Que morreram congeladas sob aquela temperatura absurda. Os ossos também, né? Isso, principalmente os ossos que permanecem, mas muitas vezes até o tecido da pele ainda se mantém de alguma forma, ainda que em estado de putrefação não vai tão avançado como no meio de uma mata quente e úmida, como seria o caso da nossa tipo, até faz sentido eles estarem de alguma forma isolados, porque senão, a gente ia ver alguns ossos gigantes lá. Enfim, a gente pode dar qualquer nome, pode ter sido os reptilianos, os Greys, vieram pra Terra e largaram aqui um pé grande para ver o que ia acontecer. E eles têm o controle, seja através de chipagem, seja através de Google Maps,
mas consegue ter controle desses animais, e mesmo depois que eles morrem, existe a retirada da carcaça para que não exista evidência. Só que isso é uma conspiração de maluco. É acreditar que os caras estão lá Como nas tá o naves. podcast que nós estamos fazendo, né? Não vamos retirar a possibilidade dessa conspiração de verdade. Mas eles poderiam muito bem estar em suas naves, assistindo feito Big Brother. Ah lá, ó, aqui tá a área dos pé grande, aqui tá a área Bigfoot do Brasil. chupacabra. E vamos ver quem vai sobreviver até o final, sabe? Poderia ser o caso, porque isso explicaria o fato de não ser fácil cara. encontrar, porque eles estão sob proteção dessas espécies superiores. Ou eles têm uma sociedade secreta embaixo da terra mesmo e tem seu próprio cemitério lá. E certo, bem, tá um projeto portal que encontrou lá a entrada para dentro dessas vias subterrâneas Urandir. ali, Urandir, ali em Urandir Minas tava Gerais, certo, ou São né? Paulo. O ET Bilal justamente foi uma familiar do coisa, né? Exatamente. Talvez até tenha sido a espécie do ET Bilu que trouxe o pé grande. Que usava capacete de moto e tinha sotaque paulista. Bigfoot é quase- O Bigfoot é isso aí. motoqueiro intergaláctico, né, cara? Alguém tem que fazer os corre. Na realidade, São Paulo é o foco dos Bigfoot subterrâneos. Exatamente. Não sabia. Isso explica muita coisa. Tem gente que acredita que eles estão só esperando, né, a humanidade fraquejar um pouquinho pra se rebelar e tomar conta do planeta. Os pé grandes ou os alienígenas? Pé grande, pé Ou os grande. motoqueiros do espaço? Pé grande e alienígenas, eu acho. Que tem alguns possível. relatos que aqueles bichos dissecados, quando aparecem, teve gente que relatou que estava em casa assim, daí viu uma espaçonave e viu sombras escuras de macaco Aham. na floresta, numa floresta que não tinha macaco. Cara, isso Sim. é muito fato. E Isso é muito semanas depois apareceu as vagas dissecadas, assim. Tem espécies de alienígena que se assemelham ao pé grande, né, cara? Tem mais essa também. Pode ser uma espécie de alienígena que ficou presa aqui também. Acabou a gasolina. É que nem o ET de Varginha. Só que assim, se ferrou, né? Porque ficou aqui e desenvolveu de certa forma, né? Sei lá, pode ser também. Se existe, né, o Uno intergaláctico, com certeza existe um Monza intergaláctico que vai estar passando por aqui, vai dar falha no radiador e vai ter que parar, cara. Até conseguir um radiador intergaláctico, cara, vai 3.000 anos aí. Demora pra caralho, não é bem assim. E aí essa espécie desenvolveu aí de certa forma. Eu parto dessa teoria. Agora, o que eu não acredito, e isso muitas teorias científicas dizem, é que são tribos isoladas de indígenas que, de certa forma, em rituais se bestializam, né? E são enviadas para determinados lugares e que esses seres, eles ficam numa capacidade animalesca muito grande e ficam peludos e ficam gritando e ficam... Sei lá, eu não parto da ideia de que seja isso, um ritual... Basicamente estão numa rave. É, uma rave no meio da floresta, sozinho. Rave com os cogumelos, tá ligado? Não acho muito sentido. Porque tem relato das tribos indígenas lá nos Estados Unidos que uns desenhos de macacos, né? De seres grandes. Daí não faria muito sentido se fosse um ritual deles. A menos que eles estivessem se fazendo uma selfie na pedra. Vai saber. Partiu o isolamento, nós aqui, aí bate foto. É nóis. É nós, é. Hashtag TBT. Indo pro meu... Assim, eu não parto dessa ideia, entendeu? Eu parto da ideia de que realmente existe essa espécie científica aí, mencionada pelo Rodolfo, que, né, de certa forma tenha se espalhado pelo globo através dessas pequenas passagens, né? Ou eu parto da ideia radical de conspiração que realmente exista uma sociedade, né, subterrânea, que exista uma questão experimental, geneticamente falando, é claro, que possa ter levado essa espécie a se desenvolver de forma secreta. E Sim. que às vezes ocorre alguns vazamentos, alguém muito rebelde lá embaixo que né, queira sair, enfim, não sei. Então, assim, a minha ideia é mais ou menos essa. Eu não posso dizer com certeza, isso é assim ou não, mas eu conspiro dessa forma. Tava pensando uma coisa agora. Vocês acham que dá pra confundir um pé grande com um lobisomem? Dependendo da luz, né? Se tiver muito escuro, acho que dá. Dependendo da luz e do nível etílico, eu acho que... Dependendo Mas poderia, porque assim, os dois... na verdade, não sei qual... Eu não posso afirmar também, porque nunca vi um lobisomem e nenhum pé grande. Mas os dois se semelham muito na forma como é relatado, né? Que é esse ser bípede
peludo, agressivo. No Grande. caso, não do nosso filme, dos dois amigos que, coincidentemente, tem uma loja de curiosidades. Mas são grandes, são peludos, são agressivos. Eu não sei se, no caso do lobisomem, não caberia, pela lógica de ter sido avistamentos feitos de dia do pé grande. Ah, é verdade, o lobisomem é mais noturno, né? Lua cheia, sétimo filho do sétimo filho. Tá, mas isso faz sentido, sabe por quê? Porque não necessariamente pode ser a história em si do lobisomem, mas pode ser a história de alguém que se transforma, de repente, numa espécie mais animalizada. Um macaco-homem. Exato, quando vocês estavam falando dessas tribos, que o pessoal fazia um negócio, um ritual, não sei o quê, eu pensei no lobisomem, sabe? Tipo, porra, é tipo isso, né? Poderia ser o caso mesmo do pé grande ser um macaco-homem, pô. E não tem vestígios, ele se esconde facilmente, é Eu tudo não muito sei, né? rápido. No Crepúsculo eles não ficam de pé, né? É verdade. Se uma tá no referência. Crepúsculo que eles ficam quadrúpedes, então, pô, quem é a gente, né? É bem possível que seja, se a gente for analisar de forma mais conspiróloga, assim, é bem provável também que seja um ser que seja mutável. O pé grande ele não é ignorante. Isso aí. Isso é um fato. Mas assim, para sobreviver durante todo esse tempo não pode ser muito ignorante, Não pode ser bicho burro, não. Senão vai virar tapete.